É uns homem feio, das canelas secas, barrigudo, que a barriga chega brilha, da testa grande, outros careca, narizudo, nariz chega a triscar na boca, a orelha maior que a cabeça, tá? Da bunda murcha, bunda de gaveta, da bunda seca, pobre lascado, então de cair morto, cachaceiro, preguiçoso, querendo escolher corpão, menina, mulher de corpão, que era a mulher que tem a bundona, com a bunda murcha, bunda de tábua, né, bunda de gaveta, e querendo, eu quero a mulher da bunda grande, cadê a sua? Né? Aí eu quero a mulher da cintura fininha, não sei, cadê a sua cintura fininha? A cintura parece um ovo, né? Aqueles homens assim da cintura parecendo um ovo, querendo mulher da cintura fina, eu quero mulher magrinha da cintura fina, mas a barriga, ó, chega primeiro que ele. Ai, quero uma mulher do cabelo grande, careca. Quando vê assim, o homem é careca. Ai, quero uma mulher assim, trabalhadeira, preguiçoso. Preguiçoso querer uma mulher trabalhadeira, a gente não combina. Não vai dar certo, meu irmão. Você quer uma princesa? Seja um príncipe, se vista como um príncipe, fale como um príncipe, trabalhe como um príncipe e se arrume como um príncipe. Porque é uns homens feios, gente, de bermuda caindo, que a bunda é murcha, a barriga é grande, fica aquela calça lá embaixo, ou bermuda lá embaixo, chinelo no pé, sem camisa, mostrando o barrigão, chega brilhando, joga a camisa no ombro e sai na rua. E quer achar mulher bonita. Não, meu filho, você não vai achar. Se você achar algum, você dê graças a Deus, agradeça pela que você achar. Que toda tampa tem sua panela, né? Então, chama que é sucesso. Na roça, a paz é só até a língua dos outros começar a trabalhar. Aí, meu amigo, o que era sossego vira reboliço. E para começar, já chegamos entre tapas e beijos. Se você começar a encher o saco, começar com palhaçada, com brincadeira, eu falando com você, você fica na sua. Pode crer? Tô com minha mente aberta, tô tranquilo, meu dia tá ganho, não vem encher meu saco, não. Tem um mês que eu não venho na minha roça. Olha aqui, eu cheguei aqui agora, olha o que eu encontrei aqui, pessoal. Olha aqui. Me comeu, me tudo. Ó, olha aqui, ó. O que sobrou aqui pra mim, ó. Olha aqui. Olha, levou direito. Tá quebrando meu milho tudo. Ó, tá vendo? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seringa com veneno, vou picar nas espigas aqui, que aí eu quero ver, né? Ó, vou entrar pro meio da roça aqui pra vocês verem como é que tá isso aqui. Olha aqui se tem base, ó. Ó, não tem mais milho, ó. Catou tudo meus milho. Tem mulher na lida que já perdeu a paciência com os cabras metido a galã do mato. Querem casar, mas ficam escolhendo demais. Não querem mulher com filho, mulher que fale alto, mas também não tem uma égua para montar, quanto mais um pedaço de terra para se sustentar. E o pior, viu? Ainda ficam postando versinhos de amor no status como se fosse o último quiabo do pé. E como se não bastasse, tem mulher casada querendo ir caçar com um bando de homem. E o marido, claro, fica de beiço. Mas será que pode um trem desse? E se fosse o contrário, ele indo pescar com um monte de mulher solteira? Ia dar bom? É, pode imaginar. O que foi? A lambu que tu saía daqui todo santo dia pra tu ir amansar ela lá no mato, ligou. Disse que tá buchuda, viu? Que negócio é esse, hein, rapaz? Eu que te pergunto que negócio é esse, que tu saía daqui dizendo que tava amansando lambu no mato, aí agora a lambu tá buchuda. Engraçado que até o contato da mulher tá salvo com o nome de lambu. Ei, meus amigos caçadores, a mulher de vocês briga com vocês, não briga? Quando vocês ficam só indo no mato, pior coisa que tem é o marido que briga, ó. Eu ao contrário, eu aqui em casa é meu marido, entendeu? Mas hoje eu vou pro mato, vou filmar pra vocês lá, ver o que vai acontecer. De novo, no mato de novo. Só quer viver no mato, com uma espingarda reta nas costas e uma garruncha reta, tá parecendo a mulher do Lampião. Aqui em casa é assim. Vou botar até a Eu apelido tô agora. gravando sem educação. A véia da garruncha. Véia da garruncha teu rabo, vem com véia da garruncha. Gente, não. Eu vou desprivar o vídeo da garruncha pra vocês verem. Só pro meu marido parar de me largar de chamar de véia da garruncha. Cheguei ontem. Show da Xuxa é forte aqui em casa, ó. Eu mato amanhã. E vai comigo hoje pro mato pra me filmar. Eu não o vou povo não. vê. Eu não gosto de jeito nenhum. Eu não gosto de mato, eu te falei. Meus amigos caçadores, eu entendo vocês quando vocês falam que a mulher de vocês não deixa vocês caçar.
Eu fui convidado no mês de julho, que meus primos tá de férias. Meus primos. Pra nós ir numa caçada perto de Marabá. E o meu marido não quer deixar eu ir. Você acredita nisso? Sendo que a caça tá no meu sangue, vem desde o meu pai, entendeu? Aí tá nessa implicância, não quer deixar eu ir. Você acha que isso tá certo ou tá errado? Deixa aí nos comentários. As mulheres que não querem homem feio, velho, pobre. Pode mandar pra mim aqui, né, mãe? Que nós quer. Nós quer. Manda pra cá, pro Mato Grosso, que nós quer, tá, mulherada? Sim. Porque eu não dou uma raiva, eu já tô cansada de ver essas mulheres aí. Ai, que homem pobre, eu não quero. Vai estudar e ganhar seu dinheiro, minha irmã. Vai arrumar um serviço, vai trabalhar. Ah, manda os homens pobres pra cá que nós quer, né, mãe? Eu quero, nós só se quer. for pobre. Ai, homem feio, eu não quero. Mas eu Você é quero. bonita pra tá exigindo, tá? Manda os feios pra cá, porque os feios é os melhores, tá? Ai, homem feio e pobre, eu não quero. Velho, eu não quero. Você é novinha? Só pra vocês saberem, os homens velhos é os melhores, os mais experientes, responsáveis, que tem responsabilidade. Tem muito homem novo também que tem mais responsabilidade do que uns velhos. Mas a maioria dos velhos, gente, vocês têm que entender que o homem maduro, ele sabe conversar. Ele sabe que a responsabilidade da casa é dele, tá? Ele tem responsabilidade, ele sabe cuidar da mulher. Tem muito homem novo que sabe cuidar da mulher? Tem, gente. Vocês têm que parar, mulherada, que esse negócio de homem feio e pobre, homem feio, pobre e velho não quer. O que vocês querem, então? Um robô? Tá? Porque vocês estão exigindo, vocês têm que ser bonita, rica, né? E nova, porque vocês falam, ai, quero rico, eu quero que tem dinheiro, eu quero novo. Vocês têm o que pra oferecer pra esses homens? Porque o homem rico, você tem o que pra oferecer pro homem rico? Beleza, inteligência, o que mais? Que aí é fácil falar que não quer um homem que não tem carro. Você tem carro? Você tem? Ah, eu quero um homem que tenha carro, porque eu não vou andar a pé. Pois compre um carro pra você. Não quer andar a pé? Compre um carro pra você. Ai, tem que ganhar tanto pra se envolver comigo. Vá trabalhar e ganhar o seu dinheiro, porque é marido, não é pai. Gente, ai, que século é esse, gente, né, mãe? Gente, manda pra nós que nós quer. Véi, pobre, né? Sim. Nós quer, tá? Nós não e faz feio. exceção, não. Não, Moço, só tem que ter caráter. Eu não quero é rico. Né? Não, o rico, ele joga na cara da gente. Não quero. Joga na cara da gente que o dinheiro é dele e nós é pobre. Sim. Então, o que vocês... Gente, vai, caça um homem ali do seu nível e vai crescer junto, tá? Vai trabalhar junto e crescer junto. Os dois saem pra trabalhar, chegam em casa, os dois cuidam da casa e vai construir essa que é a coisa mais linda que tem. É falar, vencemos juntos. Isso. Entendeu? Conseguimos juntos. E chama que é sucesso. Tô à procura de um homem bem feio e pobre para casar comigo. Aí você vai me perguntar, por que bem feio e pobre? Porque eu já sou uma donzela de 40 anos e eu sou muito ciumenta. Mas eu nunca tive nenhum namorado, mas eu sei que eu sou muito ciumenta. Inclusive eu tenho ciúme até dos meus cavalos. Então, eu tô à procura aí de um amor para minha vida, que seja solteiro, livre, desimpedido, assim como eu, que te tenha de 40, 75 anos e seja feio, porque eu não quero um homem bonito para casar comigo, não. Eu quero um homem feio e pobre, porque o pobre não vai ficar querendo aí me maltratar, entendeu? Vai ser humilde igual eu, apesar de eu ter essa fazenda aqui todinha. Eu sou uma donzela aí para casar, eu sou humilde, como vocês veem, eu trabalho na roça, eu cuido das minhas criação. Por isso eu quero um homem humilde assim como eu. Rapaz, eu fiz um vídeo aí falando dessa geraçãozinha Nutella de boiadeira aí, que bebe, dança e desce na boca da garrafa, eu não sei que porra é essa. E aí eu recebi algumas críticas, dizendo que os garotos e tal, não sei o que, não vou generalizar todos, tá? Vou botar 80%. Aí hoje a minha amiga me ligou que ontem, né, conheci um boiadeiro com aquele cinturãozão grande. Aí tal, vamos lá pra casa tomar uma cerveja, vamos. Quando chegou lá, ela preparou a cama, botou uma coxa nova belíssima. E falou pro boiadeiro, vamos começar os trabalhos. E ele falou, pode ir entrando que eu vou ficar aqui tomando uma com um amigo. No qual era o que ela achava um pouco suspeita. E ela disse que passou a noite escutando só ué, 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 ué. E hoje de manhã quando olhou, o joelho do caba tudo melado de lama. E nada.
E já que estamos falando em confusão, o recado tá dado, viu? Na roça ninguém manda recado por carta, é olho no olho, na cara, sem dó. Tem gente que solta a língua como quem desossa um frango, rápido e sem piedade. E se alguém se ofendeu, é porque a carapuça serviu direitinho, viu? Já ouviu aquele ditado? Se doeu é porque estava com a ferida aberta. Pois então, Acaba com 20 anos nas costas, quando tá triste, tira foto de perfil, ó. Olha o remédio aqui, qual é, ó. Passarinho, fale um local que mais rola sem vergonhice. Sem dúvida, assentamento, viu? Não queira morar em assentamento, não. O cabo que ele não leva chifre em assentamento, ele bota. O vizinho sabe da tua vida mais do que tu próprio. E sem falar que é o lugar que mais junta cutião e gente preguiçoso. Os cabas só querem saber de caçar, vender e beber cachaça, viu? Assentamento é pior do que cabaré. Não tem lugar no mundo para ter mais sem vergonha do que em assentamento, viu? Você vê mulher vestido lá, topando no dedão do pé. Mas ó, e você vê caba dando uma de pastor, que é sem vergonha também. Vomito de casa para comer o do vizinho do lado, na hora que o vizinho sai pra espera, viu? Eu tô te dizendo isso aqui, eu já morei em assentamento. Os cabas já comeram o que era meu também, viu? Não queira morar em assentamento não, viu? Pra quem fala de mim, ó, dó, ré, mi, fá, vai caçar um cavalo, porque de 1h30 da tarde eu tô tirando capim numa vazante, um feixe de capim aqui pra levar pra casa. Quem tem capim e cria cavalo, não tem tempo de estar falando mal dos outros, não. Agora, gente que não tem o que fazer, gosta de inventar mentira e ainda se sair por cima da situação. Aqui, ó, não tem tempo nem de escutar, nem de estar em rede social inventando mentira e fazendo fake news, viu? Tá aqui, ó, o remédio pra gente desse tipo de qualidade aqui, ó. Vai tirar capim pra levar pros cavalos e pros bichos. Cadê aquelas pestes que falam que gosta de frio? Aí eu gosto de frio, frio é melhor. Você gosta de frio porque você não faz nada, dorme até meio-dia. Agora nós temos que acordar 5 da manhã e pôr café. E depois chega em casa, tem que tomar banho da água da nascente ainda gelada. O Espírito Santo aqui tá matando nós de frio, rapaz. Olha aí como é que tá frio, ó. Aí eu gosto de frio. Mas é claro que você gosta, você não faz nada o dia todo só em casa, acorda meio-dia. Aí fica fácil, né? agora segura essa parte, viu? Que é onde o bicho pega. A dureza da roça. Tem gente que fala demais e esquece que o coração dos outros não é de pau. Finge que tá brincando, mas a palavra vem como um veneno de cobra cascavel. A roça já tem problema demais com o tempo, com praga e com preço baixo dos produtos, e ainda tem que aguentar gente amarga. Ninguém merece, né? Pois bora ouvir esses desabafos, que a enxada pesa menos quando a alma tá leve. Tô aqui hoje capinando esses cafés, aí eu desci lá embaixo na cidade para poder pegar uma marmita, porque não deu tempo de eu fazer almoço hoje. E uma pessoa me perguntou assim: cara, você mora sozinho, você não tem esposa, nem filhos, pra que você trabalha tanto? Por que você não toca menos serviço, trabalha menos? Pra você só precisa de muita coisa. E eu não respondi nada não, fiquei quieto e subi. Mas sabe por que eu trabalho tanto? Porque um dia eu tava numa padaria comendo um pão com salame de R$1. E uma pessoa da minha família, muito querida, virou pra mim e falou assim, perto de todo mundo, muita gente lá em volta: você não tem vergonha na cara de comer um pão com salame seco? Não vai beber nada, não? Eu falei, não, eu vou só comer só o pão mesmo. Você não tem vergonha na cara, não? Você me mata de vergonha, pai. Comer um pão seco desse jeito aí, rapaz. Deus me livre. E saiu pra lá com uma compra lotada de trem. Comprou muita coisa para levar para casa e eu só com aquele pão com salame seco. Mas mal sabia ele que tudo que eu tinha naquele dia era R$1. Eu não tinha mais nada. Tava passando uma situação muito difícil. Na época eu tava bem doente. E é tudo que eu tinha. E eu jurei para mim mesmo nunca mais passar por aquela situação de novo. E eu vou trabalhar enquanto Deus me der vida e saúde. Vou correr atrás dos meus sonhos. Eu me privo de muita coisa para lá na frente eu poder comer quantos pão com salame eu quiser, né? Galera, só agora eu vim perceber que a vida já passou. Tá passando, não passou ainda não, mas tá passando já. Só agora que eu tô dando fé. Todo mundo com sua família construída. E eu ainda aqui nessa situação. Só trabalhando, juntando patrimônio pra quando morrer deixar pros outros, tá se matando, né? E a vida que é boa de curtir, não curto de jeito nenhum, só trabalhando. Né? Sem conhecer ninguém, só trabalho, bem cedo de noite. Amanhece junto com as vacas, anoitece junto com as vacas. E a vida dessa é essa, minha. Todo dia esse sufoco. Sai, eu não posso passear, que tem uns bichos para dar de conta. Esses bichos tudo depende de eu, oi. Tudo depende de eu para sobreviver.
pagar trabalhador, ninguém quer tomar de conta, é complicado, hein? Aí minhas irmãs, por que você não sai, não vai se divertir? Como, né? Como é que a pessoa vai se divertir num sufoco brabo desse? É complicado, viu? Aqui é bem complicado. Coisas que eu já escutei porque eu trabalho na roça. Primeiro, já escutei que eu sou machinho, né? E eu vejo muitos comentários ainda de vez em quando. A polêmica do Keila é macho foi ano passado, né? Mas eu ainda vejo os comentários falando que eu sou macho simplesmente porque eu trabalho na roça junto com meu pai, né? Aí a galera pensa de certo que eu sou homem. Não sei. Eu acho que na cabeça de algumas pessoas ainda existe aquele negócio lá de que a mulher não pode sair pra fora trabalhar, né? E coisa errada, mas não. Inclusive, outra coisa que já me falaram, e eu escutei de mulher, dessa vez não foi de homem. Eu escutei de uma mulher uma vez na padaria que eu tava tomando café, que eu não vou arrumar marido simplesmente porque eu trabalho na roça junto com meu pai. E ela disse pra mim, lugar de mulher é em casa, não é na roça. Lugar de mulher é dentro de casa fazendo as coisas de casa. Ô, gente, olha, aquele dia eu tava com a paciência. Eu não sei nem o nome da dita cuja, porque eu nunca mais vi aquela mulher. Parecia um satanás, só apareceu só pra me atazanar, né? Mas ainda bem que eu tava com a paciência. Mas e a mulher falou, enfim, só abobrinha. Mas ela falou assim, que eu não vou conseguir arrumar marido, porque... Só que mal sabe, né? Mal sabem vocês. Outra coisa que eu já escutei, gente, e escutei de homem, que eu devia ser mais delicada, mais feminina, né? Só que, gente... Assim, todo mundo, vocês tudo aí que me seguem sabe, eu amo andar de vestido, eu amo, gente, me cuidar, eu amo essas coisas. Só que aqui na roça, meus queridos, não tem como a Keila botar um saltinho e andar por aí de saltinho de vestido no meio dos matos. Porque no mínimo eu vou ficar enroscada ali nos tocos de taquara. Ou vou ter que andar, sei lá, gente, não tem como, entendeu? Na roça, meus trajes são esses aqui, ó. É isso aqui, meus filhos, não tem o que fazer. Tem que ser uma botina ou uma velha de guerra, uma calça jeans, porque daí se enrosca nos espinhos e coisa arada, ela é mais resistente, né, do que aquelas outras tactel e coisa arada. É esses aqui os trajes. Outra coisa que eu já escutei, que eu vou ser sem futuro, que eu devia fazer uma faculdade, porque roça não dá futuro, porque não sei o quê. Mas, gente, o que eu mais sonho pra minha vida não é ter 1.500 coisas e ser rica, multimilionária, fazendeira. Não, não quero isso. Eu quero só uma casinha tranquila pra mim morar, entendeu? Pra mim tomar meu chimarrão na minha varandinha e ficar sossegada. E por fim, onde tem serviço, tem rusga. Trabalho na roça não é para qualquer um não, viu? Tem patrão que acha que só ele sabe e tem trabalhador que retruca na hora. E às vezes é só uma faísca para pegar fogo no milharal. Mas ó, aqui ninguém leva desaforo para casa não, viu? A resposta já vem pronta, no ponto de explodir. Se tá ruim, troca. Mas depois não vem chorar o leite derramado não, viu? Levantei 5 da manhã, fiz minha marmita, fiz a marmita do meu companheiro, preparei merenda, café, para depois meu companheiro mandar mensagem e falar que não vinha porque a bicicleta furou o pneu. Aí eu falei, não, eu te busco. Aí ele, não, vou não. Ou seja, não quer trabalhar, gente. Aí você vê as pessoas aí na roça passando dificuldade, não precisa ter dó não. O pessoal acostumou com essa micharia do governo e ninguém quer fazer nada, ninguém quer trabalhar não, quer viver de migalha. Dá raridade achar gente para trabalhar na roça, achar companheiro. Eu tenho pena da cidade, quem trabalha na cidade, que está passando dificuldade, porque na cidade é difícil de emprego. Na roça não, tá sobrando, tem fazendas aí caçando companheiro. Na seca da panha de café tá difícil achar companheiro para café. Então não tem dó não, porque o povo ficou preguiçoso mesmo, costuma comer migalha. Que eu não sei se R$600 aí dá para viver, sinceramente, com o preço que tá as coisas no mercado. Aí tô eu aqui, sozinha, né? Eu e Deus. R$10 o quilo já tá bom, pois não tem especificação. Faz o seguinte, Eduardo, compra um pedaço de terra, planta sua lavoura e depois você vende a R$10 o quilo. Porque eu não vendo não. Enquanto eu não tiver dinheiro para legalizar a minha marca, especificar direitinho, eu vendo para o armazém. O armazém vende para outro que tem a marca, tem essa especificação aí e mistura lá mais 1 quilo de palha, 1 quilo de milho e vende para você, por exemplo, como se fosse o café bom, igual esse que eu estou vendendo. Só que o meu não tem especificação. Apesar de ser de qualidade, ele não tem especificação. Aí você vai e compra esse, que tem especificação, mas não tem qualidade. E eu entendo perfeitamente que isso está na lei. Mas é ruim para o pequeno, porque ele nunca tem vez. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, gente, para estar legalizando tudo direitinho. É por isso que eu não vendo café no correio,
não vendo na internet. Essas coisas eu vendo aqui para as pessoas que me conhecem, que sabem da procedência do produto. A gente tem o suor da gente aqui, ó, e agora tá nessa situação, ó. A roça toda morrendo, porque o vizinho do lado jogou o herbicida, agrotóxico, não sei como o pessoal chama aí, de avião, né? Aí, ó, o avião sabe, né? Não passa tão baixo. Aí aqui, ó, contaminou a roça todinho, ó. Aí agora vamos ver uma solução, né? Essa parte aqui, ó, a roça tá pronta para arrancar já, ó, essa parte aqui, ó. Mas vamos ver ainda se dá pelo menos para aproveitar alguma coisa, né? Essa semana eu não ia fazer farinha, tô fazendo a farinha ali já, um pouquinho já, que é para ver se aproveita alguma No coisa. fim das contas, a roça é isso aí, viu? Lugar de fartura, de luta e de treta também. Porque onde tem gente, tem confusão. Mas também tem perdão, tem recomeço e tem café quente no fogão a lenha esperando depois da briga. Obrigado por assistir e até a próxima. Cadê o pessoal que disse que tinha que estar barato para o povo poder comprar? Onde é que eles estão? Sumiram tudo. 210 milhões de pessoas no Brasil e eu não vi um. Aqui, ó. Um pé de manga que tá daquele jeito. Aí, ó. Tá vendo? Nem mais inseto e bicho quer, ó. Tá vendo aí? Não tinha que estar barato pro povo comprar? Pois já esteve barato. Agora tá de graça. De graça. Ninguém tem dinheiro. As pessoas daí das cidades por aí não tem dinheiro pra botar 50 conto de gasolina no carro e vir aqui buscar de graça a manga madura aí, ó. E não vem me dizer que é porque tá lá graça não, que isso é mentira. Isso não existe. Todo ano manga safra. E nunca aconteceu isso aqui, ó. Nunca aconteceu isso aqui, ó.